Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do que talvez seja o coração da cidadania no Brasil, o artigo 5º da nossa Constituição. Exato. É aquele artigo enorme, né? Cheio de incisos que promete liberdade, igualdade e justiça. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje não é só, sei lá, ler essa lista de direitos. A gente quer entender como esse manual funciona de verdade. Na prática. Na prática, quem são os titulares desses direitos, como eles se aplicam no dia a dia e, talvez o mais importante, se algo der errado, quais são as ferramentas que a gente tem para se defender. E essa abordagem é perfeita, porque o artigo 5º, no fundo, é um constante exercício de equilíbrio, sabe? É a Constituição tentando harmonizar a nossa liberdade com as necessidades da coletividade. E as decisões dos tribunais, imagino, principalmente do STF, são o que dão vida a esse texto. Com certeza. Elas adaptam um texto de 1988 aos problemas de hoje. Então vamos começar pelo mais básico. O artigo começa dizendo que todos são iguais perante a lei. Quem são esses todos? O texto fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. É. Isso quer dizer, por exemplo, que um turista que está aqui de férias não tem esses direitos? E uma empresa? Uma empresa é alguém? Essa é uma ótima pergunta, porque é a primeira grande armadilha do texto. Mas a interpretação, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, foi pelo caminho mais amplo. Uhum. O entendimento consolidado hoje é que qualquer pessoa em território nacional está protegida. Seja um turista de passagem ou até mesmo um apátrida, alguém que não tem nacionalidade. Se está aqui, os direitos se aplicam. Ok, a parte do turista, tudo bem, faz sentido. Mas a da empresa ainda me soa um pouco estranha. Como uma empresa pode sofrer um dano moral? Ela não tem sentimentos. Perfeito. A questão não é sobre sentimentos, é sobre reputação. Pensa na honra objetiva da empresa, o nome dela no mercado. Ah, a imagem dela. Exato. Imagina que um concorrente espalha uma fake news, dizendo que seu produto faz mal à saúde. A sua reputação é destruída, o dano é concreto, financeiro. Entendi, é um dano à credibilidade, à marca. Exatamente. E isso ficou tão claro que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, editou uma súmula, a 227, que diz com todas as letras: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Nossa. E o mesmo vale para outros direitos, como a inviolabilidade do domicílio, que no caso é a sede da empresa, ou o sigilo da correspondência dela. Certo. Então, os direitos são para todo mundo, mas eles são automáticos ou dependem de outras leis? Tipo, o Congresso precisa criar uma lei para cada direito começar a valer? A própria Constituição já responde isso, no parágrafo 1º do artigo 5º. Ela diz que as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aplicação imediata. Isso. Significa que assim que a Constituição foi promulgada, todas as autoridades já tinham o dever de aplicar esses direitos. Não precisa ficar esperando uma lei regulamentar. Ah, bom. Claro, algumas normas podem ter sua eficácia contida ou limitada. Quer dizer, a lei pode vir depois e detalhar ou restringir um pouco o exercício daquele direito, mas a regra geral é: o direito já está valendo. Ok. Então o manual é para todos e funciona na hora. Vamos entrar agora num capítulo que todo mundo acha que conhece. A inviolabilidade do domicílio. A famosa frase, a casa é asilo inviolável. Parece simples, mas a realidade tem muitos poréns, né? Muitos. A regra geral é essa mesma. Sua casa, seu castelo. Ninguém pode entrar sem a sua permissão. Certo. Mas a própria Constituição já lista as exceções. Em caso de flagrante, delito, desastre ou para prestar socorro, a entrada é permitida a qualquer hora do dia ou da noite. Agora, se for para cumprir uma ordem judicial, aí a coisa muda. Só pode ser durante o dia. E é aí que mora o perigo, né? O que impede um policial de simplesmente arrombar uma porta e depois falar: ah, eu achei que era um flagrante. Esse é o ponto central. E o STF colocou uma trava muito importante nisso. Qual? A Corte decidiu que a entrada forçada sem mandado sob alegação de flagrante só é válida se estiver baseada em fundadas razões. Não pode ser um achismo. E o que seriam essas fundadas razões? Tem que ser algo provável. Algo concreto e demonstrável. E o mais importante, o agente público tem que justificar essas razões depois, no processo.
Ele tem que mostrar que havia elementos objetivos que indicavam que um crime estava acontecendo ali, naquele momento. Sei. Como um pedido de socorro vindo de dentro, ou algo assim. Exato. Se ele não conseguir provar isso, tudo que foi encontrado lá dentro é considerado prova ilícita, e o agente ainda pode responder por abuso. Uau! Isso muda tudo. E me lembra outra área cheia de nuances. O sigilo das comunicações. A regra, a gente sabe, é que só um juiz pode autorizar uma escuta, né? Sim, para investigação criminal ou instrução processual penal. Mas e se eu gravar uma conversa minha com outra pessoa sem ela saber? Isso é ilegal? Bom, a situação que você descreveu é a gravação clandestina, feita por um dos interlocutores. E o STF, ao analisar isso, chegou a uma conclusão bem interessante. Que foi? A corte entendeu que essa gravação é válida se a pessoa a fez para se defender. Como assim para se defender? Pensa num caso de extorsão. Alguém te liga, te chantageia, pede dinheiro. Se você grava essa ligação para provar o crime, o STF considera essa prova lícita. É um ato de legítima defesa. Faz todo sentido. O direito ao sigilo do outro não pode ser um escudo para ele cometer um crime contra mim. Precisamente. Agora, e a liberdade de profissão? A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Isso quer dizer que amanhã eu posso, sei lá, abrir um consultório e sair operando pessoas? Felizmente não. É aí que entra o que a gente falou antes, a tal norma de eficácia contida. A cláusula de ajuste. Isso. A liberdade é a regra, mas a própria Constituição permite que a lei estabeleça qualificações profissionais. Para profissões que envolvem risco à saúde, à segurança, como medicina ou engenharia, o Estado pode e deve exigir diploma, registro no conselho e por aí vai. E foi com base nesse raciocínio que o STF decidiu que jornalista não precisa de diploma, porque na visão deles não envolvia esse mesmo tipo de risco direto. Exatamente. O Supremo entendeu que no caso do jornalismo, exigir diploma feria mais a liberdade de expressão e de informação do que protegia a sociedade. Entendi. E numa outra decisão muito interessante nessa mesma linha, o STF proibiu que os conselhos profissionais cancelem o registro de alguém só por inadimplência, por dever à anuidade. Ah, é? Sim. A Corte disse que isso é uma sanção desproporcional. Impede a pessoa de trabalhar. O conselho que use outros meios para cobrar a dívida. Falando em regras e punições, o Manual da Constituição às vezes não só protege a agente do Estado, mas também ordena que o Estado haja, né? Ele aponta o dedo e diz, isso aqui é tão grave que tem que ser crime. São os famosos mandados de criminalização. A Constituição dá uma ordem direta para o legislador criar tipos penais. E qual o exemplo mais forte disso? Sem dúvida, o racismo. O artigo 5º não só diz que é crime, ele já define as consequências. É inafiançável e imprescritível. Imprescritível, ou seja, pode ser punido a qualquer tempo, não importa quanto tempo passou. Exato. E o que a Constituição entende por racismo? É só a discriminação pela cor da pele? Essa é outra área onde a interpretação do STF foi fundamental. Num caso muito famoso, sobre a publicação de livros antissemitas, a Corte ampliou esse conceito. Como assim? Decidiu que o conceito de racismo na Constituição não é apenas biológico, ele é sócio-histórico e abrange a discriminação contra grupos com base na sua origem ou etnia. Então, a discriminação contra judeus, nesse caso, foi enquadrada como racismo. Exatamente. E, por consequência, também se tornou imprescritível. Entendi. E do outro lado da moeda? O crime aconteceu, a pessoa foi condenada. O que acontece com a pena? Se um pai é condenado a pagar uma indenização enorme e morre, os filhos herdam essa dívida? A regra principal é o princípio da pessoalidade, ou intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Certo. A pena de prisão, por exemplo, se extingue com a morte. O filho não vai para a cadeia no lugar do pai. Mas... Sempre tem um mas. Para as consequências financeiras, a história é um pouco diferente. A obrigação de reparar o dano, a indenização, pode sim passar para os herdeiros. E aí? Eles têm que pagar tudo. Não, e esse é o detalhe fundamental. A própria Constituição estabelece um limite claro.
até o limite do valor do patrimônio transferido. O que isso quer dizer na prática? Significa que os herdeiros pagam a dívida, mas só com os bens que eles receberam de herança. O patrimônio pessoal deles, o que eles já tinham, fica totalmente blindado. Se a dívida era de 1 milhão e a herança foi de 100 mil, eles pagam os 100 mil e pronto. Ok, ter o direito no papel é uma coisa, mas conseguir usar na prática é outra. Se alguém ignora o manual, o que a gente faz? A Constituição oferece um kit de ferramentas de emergência, né? Exatamente. São os famosos remédios constitucionais. Certo. O primeiro e mais conhecido é o habeas corpus, o HC. O alvo dele é muito específico: proteger a nossa liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. E ele serve tanto para soltar quem foi preso ilegalmente, quanto para impedir uma prisão que está prestes a acontecer, né? O tal do HC preventivo. Perfeito. E a beleza do HC é que qualquer um pode impetrar em favor de outra pessoa. Não precisa de advogado, não tem custos. É a cidadania na sua forma mais pura. Uhum. E agora, e se o meu problema não é a liberdade de ir e vir, mas, sei lá, informações erradas sobre mim num banco de dados do governo? Qual é a ferramenta? Para isso existe o habeas data, o HD. Ele tem basicamente duas funções. Primeiro, garantir que você possa conhecer todas as informações que o poder público tem sobre você. Certo, o direito de saber. E segundo, e talvez mais importante, o direito de retificar, de corrigir esses dados se eles estiverem errados. É uma ferramenta de controle sobre a nossa própria informação. Mas aqui, diferente do HC, é uma ação personalíssima. Só a própria pessoa pode entrar. Entendi. HC para liberdade, HD para dados. E para todo o resto? Se um direito líquido e certo meu for violado por uma autoridade, qual é o canivete suíço desse kit? Esse é o mandado de segurança, o MS. Ele é o remédio residual para proteger um direito líquido e certo que não seja amparado nem por HC nem por HD. Me dá um exemplo prático de direito líquido e certo. O exemplo clássico é o do concurso público. Você passou em primeiro lugar, seu nome está lá no Diário Oficial. Não tem o que discutir. Se a administração se recusa a te nomear sem motivo, seu direito é líquido e certo. Você não precisa produzir mais provas. O documento já prova tudo. Perfeito. Agora, e o pior dos cenários? E se o direito existe, tá lá na Constituição, lindo, mas na prática é impossível de exercer porque falta uma lei que o Congresso simplesmente não fez? A gente fica de mãos atadas? Não fica. Para essa situação de omissão do poder público, existe a ferramenta mais sofisticada do kit, o mandado de injunção, o MI. Mandado de injunção? O exercício de um direito que depende de uma regulamentação que não existe. E o que a Justiça faz? Ela pode criar a lei no lugar do Congresso? Não pode criar a lei do zero, mas ela pode encontrar uma solução temporária. O caso mais famoso é o do direito de greve dos servidores públicos. Sei que a Constituição prevê, mas nunca foi regulamentado. Exato. Por décadas ficou nesse limbo, até que o STF, julgando o mandado de injunção, decidiu: enquanto o Congresso não faz a lei específica, aplica-se aos servidores a lei de greve do setor privado com as adaptações necessárias. Nossa! Basicamente o STF disse: o direito não vai ficar na gaveta. Foi exatamente isso. Que resumo fantástico. Então, só para a gente amarrar tudo, entendemos para quem vale o nosso Manual do Cidadão e que ele já vem pronto para uso. Vimos alguns capítulos-chave sobre liberdade, que são cheios de detalhes definidos pela Justiça. Analisamos as regras na área criminal e, por fim, abrimos o kit de ferramentas que garante que esses direitos não fiquem só no papel. Exato. E essa jornada toda nos mostra uma coisa muito clara. Os direitos fundamentais não são absolutos. Eles vivem em tensão. A liberdade de expressão de um lado, o direito à privacidade do outro. Como no caso das biografias. E o trabalho do judiciário é justamente fazer essa ponderação. É ponderar esses conflitos. E essa é a reflexão final que eu gostaria de deixar. Manda. A forma como os tribunais decidem qual direito deve prevalecer em cada caso, isso não é só um exercício técnico, jurídico. Essas decisões são o espelho. Elas refletem os valores que nós, como sociedade, estamos priorizando num determinado momento da história. A pergunta que fica é: ao olharmos para as decisões de hoje, que tipo de sociedade esse espelho está nos mostrando?